Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje vamos falar de um desafio, olha, universal. Organizar coisas que não param de crescer. Pensem numa biblioteca que está sempre a receber livros e precisa de mais estantes. Imaginem se a cada estante nova tivéssemos que reorganizar quase tudo. Seria, bem, um pesadelo logístico, não é? E este é um problema muito real para os gigantes digitais. Como é que serviços tipo Netflix ou Spotify adicionam servidores, mais capacidade, sem causar uma confusão massiva, sem parar tudo para reorganizar os dados? A resposta, que exploramos nos nossos materiais de hoje sobre o anel do poder dos sistemas distribuídos, está numa técnica bem elegante, chamada hashing consistente. A nossa missão hoje é desvendar como é que este anel mágico, por assim dizer, traz ordem a este caos do crescimento nos sistemas distribuídos. Vamos começar pelo problema base. Por que é que a forma tradicional de organizar os dados falha quando o sistema precisa de crescer? Voltando à biblioteca. O método antigo podia ser, sei lá, uma fórmula simples. Estante igual número do livro, porcentagem número total de estantes. E o resto da divisão, né? Ok, com 4 estantes, por exemplo. O livro 17 vai para a estante 1, porque 17 a dividir por 4 dá resto 1. Certo. O livro 30 vai para a estante 2. 30 por 4 dá resto 2. Simples, não é? Mas, e aqui é que a coisa complica. Adicionamos uma quinta estante. De repente, a fórmula muda. Agora é a dividir por 5, por 105. O que acontece? Aquele livro 17 Agora 17 por 5 dá resto 2. vai para a estante 2. Mudou! E o livro 30? 30 por 5, resto 0. Vai para a estante 0. Mudou também. Percebem? Quase tudo muda de sítio. No mundo digital isto é, bem, é um autêntico terremoto de dados. Para os serviços, custa imenso dinheiro, tempo e, claro, frustra toda a gente que está a usar. Exatamente. E é precisamente essa fragilidade que o hashing consistent vem resolver. E falo de uma forma bastante inteligente, usando geometria, por assim dizer. A ideia é esquecer a linha, a divisão simples. Pensem antes num círculo, um anel abstrato, como um relógio. O conceito-chave é usar uma função de hash. Basicamente, isto gera um número único, uma espécie de impressão digital, para qualquer pedaço de dado. Pode ser o ID de um utilizador, o nome de um fecheiro, o que for. E o truque, a parte genial, é que tanto os dados, ou melhor, as chaves que representam os dados, como os servidores, os nós, são mapeados para pontos neste mesmo anel, usando a mesma função de hash para decidir a posição deles. Então, para saber onde um dado específico deve ir parar, calcula-se o hash da chave dele, encontra-se o ponto no anel e depois anda-se no sentido horário até encontrar o primeiro nó, o primeiro servidor. E pronto, é esse nó que fica responsável por guardar aquele dado. Na prática, cada nó acaba por tomar conta de todo o arco de dados que fica entre ele e o nó anterior no círculo. Interessante essa ideia do anel. Mas como é que isso resolve mesmo o problema do terremoto de dados? O que é que acontece na prática quando se adiciona ou remove uma estante, um nó, neste sistema? Aí é que está a beleza da coisa, a elegância. Quando um novo nó, vamos chamar de a nossa estante mistério, entra no anel, ele não causa uma confusão geral, não. Ele só assume a responsabilidade por um arco muito específico de dados. E quais são esses dados? São aqueles que no círculo ficam entre a posição dele e a posição do nó que estava antes dele. E esses dados só vêm de um sítio, do nó que está a seguir a ele no sentido horário. Era esse nó seguinte que era responsável por eles antes. Portanto, só aquele nó é que tem de lhe entregar alguns dados. A perturbação é mínima, é muito localizada. O resto do sistema nem percebe. Uau! Ok, isso é bem mais cirúrgico, digamos. Com ele são simplesmente passados para o nó seguinte no sentido horário. Mais uma vez, uma operação local, sem grande impacto no resto. A genialidade não é só evitar a grande reorganização, é fazê-lo de forma previsível e muito localizada. A ordem surge das regras locais do anel, sem precisar de um comando central. Faz todo sentido, é quase contra-intuitivo que algo tão grande possa ser gerido com regras tão locais, não é? Pois é, e esta abordagem distribuída, quase orgânica, também ajuda a evitar pontos únicos de falha. Claro que na prática, para garantir que a carga fica mesmo bem distribuída e não há nós sobrecarregados, usam-se mais uns truques, como os nós virtuais. Basicamente, cada servidor físico pode ter várias identidades espalhadas pelo anel.
Ah, ok. Para espalhar melhor o risco e a carga. Exato. Mas o princípio fundamental de evitar a reorganização massiva ao adicionar ou remover capacidade. É esse o coração do hashing consistente. E onde é que nós vemos esta inteligência toda a funcionar no nosso dia a dia? Quais são as aplicações práticas? Olha, as aplicações são imensas e estão por todo lado, mesmo que não as vejamos diretamente. Pensa nos grandes bancos de dados distribuídos. Sistemas como o Amazon DynamoDB ou o Apache Cassandra foram feitos para lidar com quantidades absurdas de dados espalhados por milhares de máquinas. Eles precisam do hashing consistente para poderem crescer e encolher. Para serem elásticos, como se diz. Exatamente. Adicionar ou remover servidores conforme a necessidade, sem ter que parar tudo para reorganizar. É fundamental para a escalabilidade deles. E outra área super crítica, cachê distribuído e gestão e sessões de utilizador. Ah, tipo quando estou a fazer compras online? Precisamente. Imagina que estás a meio da compra, com coisas no carrinho. Se a cada clique fosses parar a um servidor diferente que não sabe nada do teu carrinho, era o caos. Certo. Completamente. Teria que começar tudo de novo. Pois. O hashing consistent ajuda a garantir que o teu ID do utilizador, a chave, te prende de forma consistente a um servidor, o nó. Mesmo que outros servidores entrem ou saiam da rede por causa de manutenção ou para ajustar a capacidade, a tua sessão fica estável. Percebo. Então, no fundo, o Hash Inconsistent é uma daquelas peças de engenharia fundamentais, mas invisíveis, que permitem que a internet funcione como funciona hoje. Resolve um problema logístico gigante, trocando a força bruta de mexer tudo pela inteligência da mudança local e controlada. É o que permite o crescimento suave destes serviços enormes e torna tal nuvem elástica uma realidade. Exatamente. É uma solução elegante para um problema complexo. E isso deixa-nos talvez com uma reflexão final para quem nos ouve. Se esta abordagem, que no fundo é geométrica, topológica, pensar em termos de círculos e posições relativas, é tão eficaz para distribuir carga e dados de forma dinâmica no digital, que outros problemas complexos de organização, talvez até fora da computação, não sei, em logística, planeamento de cidades ou mesmo sistemas sociais, poderiam talvez beneficiar de princípios parecidos? Será que usar mapeamentos circulares ou espaciais poderia dar soluções mais resilientes e eficientes do que as divisões lineares, as listas, que tantas vezes usamos quase por instinto? Fica a pergunta.